Paz do Senhor Jesus, hoje dia 8 de abril de 2025, vamos para mais um capítulo da nossa série Orações Bíblicas com Resposta. Vamos para o capítulo de número 30. Vamos ler a palavra do Senhor Jesus no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 12, a partir do versículo 5, assim diz a palavra do Senhor. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E quando Herodes estava para o fazer comparecer, nessa mesma noite estava Pedro dormindo entre dois soldados, ligado com duas cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio um anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro no lado, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. E o anjo do Senhor disse: cinge-te e ata as tuas sandálias. E ele assim o fez. Disse-lhe mais: lança às costas a tua capa e segue-me. E saindo o seguia, e não sabia que era real que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. Rimande rebose, remande rebase. Ribache que rebose, reba, louvado seja o nome do Senhor Jesus. A palavra do Senhor diz que Pedro havia sido preso a mando do rei Herodes por causa de pregar o evangelho, porque no contexto em que eles viviam era um contexto muito difícil. Eles foram os precursores do cristianismo. Foram eles que iniciaram, que começaram. Porque o Senhor Jesus deu-lhes essa responsabilidade. Apóstolos eram homens enviados por Deus, para implantar igrejas, para pregar o evangelho, para dar o testemunho do Senhor Jesus. Então, eles estavam focados na missão. Eles sabiam exatamente a responsabilidade que o Senhor havia dado a eles. Então, eles não desistiram. Eles não desistiam apesar das lutas, apesar das tribulações, das perseguições. Foram mortos de maneira cruel, mas permaneceram firmes até o fim, como diz a palavra do Senhor Jesus no livro de Apocalipse. Eles venceram pelo sangue de Jesus e pela palavra do seu testemunho, porque não amaram mais as suas próprias vidas. Os servos de Deus, os apóstolos, venceram o inimigo pelo sangue de Jesus, por amor à cruz. Eles determinaram não largar a cruz, não abandonar o chamado, não abandonar o propósito pela qual o Senhor Jesus havia confiado a eles. E a passagem que nós lemos, Pedro estava guardado na prisão. E olha o detalhe, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. A igreja sabia que Pedro estava preso por causa do evangelho. Então a igreja se levantou em oração, em intercessão, porque a igreja deve orar. Nós temos que orar uns pelos outros, todos nós precisamos de oração. E Deus atendeu o pedido, Deus ouviu a oração do povo.
Deus ouviu a oração da igreja por Pedro. A palavra do Senhor diz que o rei Herodes estava para o comparecer nessa mesma noite. Alguma coisa o rei Herodes iria fazer com Pedro nessa noite. Mas é exatamente nessa noite, no momento oportuno, que o anjo do Senhor apareceu para Pedro. Deus, ele não atrasa. Deus, ele não falha. Deus age no momento certo. Imagina que Pedro estava preso. Mas nessa noite, talvez ele seria levado para algum lugar pior daquele que ele estava. Seria levado à justiça. Começaria um processo contra a vida de Pedro. Deus, ele conhece os tempos. Deus, ele conhece os momentos. Deus, ele nunca perde, nunca perdeu o controle de nada. Enquanto houver oração, haverá milagre, haverá resposta, haverá livramento, haverá o mover de Deus. Deus, ele ouve a oração do seu povo. Deus ouve a oração da sua igreja. A palavra do Senhor diz que era tão surreal para Pedro que ele achou que era uma visão. Ele nem estava a acreditar que aquilo estava a acontecer. E eis que sobreveio o anjo do Senhor e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro no lado despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. O anjo tocou em Pedro e as cadeias foram quebradas, e as muralhas foram quebradas, e as fortalezas foram quebradas. O poder do maligno caiu por terra, porque nada pode calar um adorador. Pedro era servo que estava amando do Senhor Jesus. Pedro não estava fazendo nada para seu deleite, para seu benefício, mas ele estava a serviço da obra. Ele estava a serviço de Jesus. Quando estamos a serviço de Jesus, o mesmo Jesus nos livra. O mesmo Jesus nos guarda. O mesmo Jesus nos capacita. Ele é responsável por todos aqueles que ele escolhe e separa para a sua obra. Porque o Senhor sabe das pressões, das perseguições que nós passamos, que nós vivemos. Ele mesmo nos dá o livramento. Ele mesmo frustra os planos do maligno contra as nossas vidas. E a palavra do Senhor, disse que o anjo falou para Pedro: cinge-te, calça as tuas sandálias e vamos, segue-me. E ele foi seguindo o anjo, foi andando com o anjo até a porta. Depois dele estar livre, o anjo deixou e ele declarou no versículo 11: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo que o povo dos judeus esperava. O anjo do Senhor apareceu para mim. Deus me livrou das mãos do diabo. Deus me livrou das mãos dos meus inimigos. Deus envergonhou os planos dos meus inimigos. Foi isso que Pedro declarou. Permaneça orando, porque Deus fará o mesmo contigo. Ele vai enviar livramento. O seu anjo será enviado para te socorrer. Olha, muitos de nós crentes vivemos experiências sobrenaturais
Só quem tem fé que acredita. Muitos têm experiência com anjos. Os anjos são reais. Porque muita gente pode testemunhar. Houve uma altura, não me lembro há quantos anos foi, mas acredito que mais de 5 anos, Deus havia falado. Foi um momento que eu estava a passar por muitas batalhas espirituais por causa do meu chamado, porque o diabo não gosta de quem consegue ver o mundo espiritual, porque aquele que vê o mundo espiritual cancela os seus planos e os seus projetos, representa uma ameaça. Foi uma fase de muita luta, o diabo queria me matar a todo custo. E Deus havia me dado uma orientação para orar numa determinada hora. Porque Deus, Ele conhece todas as coisas. Ele sabia exatamente o horário em que o meu inimigo iria atacar. E quando nós estamos a passar por muitas lutas espirituais, isso também afeta o nosso emocional e até a nossa carne. Nós podemos ficar cansados, ficamos mesmo cansados fisicamente e desgastados emocionalmente. Eu estava cansada física e emocionalmente. Chegou a hora da oração e eu não me levantava, estava deitada na cama, estava no quarto. E não me levantava por nada, eu estava cansada, não queria mesmo levantar para orar. Irmãos, vocês não vão acreditar que eu depois virei de costas para a porta, em direção à porta. Eu senti uma mão a me tocar no lado direito e chamou o meu nome. Não foi visão. Eu vivi essa experiência. Deus enviou o seu anjo para me despertar naquele momento, para que eu não adormecesse e o inimigo não concluísse os seus planos e os seus projetos, porque a oração tem muito poder. Olha como é que Pedro foi liberto pelo poder da oração da igreja. Eu tinha que orar naquele exato momento. Alguém tocou. Eu estava sozinha no quarto, sozinha em casa. Não tinha absolutamente ninguém. Tocou-me no lado direito do ombro e chamou o meu nome. Eu fiquei assustada. Olhei, não vi ninguém. Depois percebi que era algo sobrenatural, que era Deus me chamando para orar. Os teus olhos não enxergam muita coisa, mas Deus é contigo. Os anjos do Senhor estão ao teu redor e ao teu derredor, te livrando, te guardando, te protegendo. Recebe essa palavra em nome de Jesus.